sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 61. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as grandezas inversamente proporcionais, né? Na última aula a gente viu sobre grandezas diretamente proporcionais, hoje a gente vai ver as inversamente. Então, nosso objetivo vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. Os materiais para a aula de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta para vocês anotarem as informações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois. Então, grandezas inversamente proporcionais, né? Antes da gente estudar essas grandezas, a gente vai ver o conceito de razões inversas. Então, quando a gente trabalha com números racionais, você já se deparou com números inversos. Por exemplo, os números 4/3 e 3/4, eles são inversos, assim como os números 3 e 1/3. Então, não sei se vocês lembram, quando a gente faz operação de divisão de frações, a gente trabalha com frações inversas. Então, é um conceito aí que vocês já estão acostumados a utilizar. Então, vamos considerar aqui as razões 4/3 e 3/4, Observe que a gente troca de lugar ali os dois, A inversão, no caso, seria o denominador vai para o numerador e o numerador vai para o denominador. É só essa troca, você inverteu a fração que você tinha. Então, note que o produto dessas duas frações ele vai ser igual a 1, porque olha só, 4/3 vezes 3/4, Eu vou fazer multiplicação de frações, 4 vezes 3, 12 e 3 vezes 4, 12. O que me resulta numa fração 12 sobre 12. E a gente sabe que se eu tiver uma fração aí com os dois valores iguais, 12 divididos por 12, isso vai me resultar em 1, certo? Então, nessas condições, a gente vai dizer, então, que as razões inversas, que as razões são inversas. Então, quando eu multiplicar duas razões e o produto delas dá 1, eu sei que as duas são inversas. Então, olha só, 3/4, então, é a razão inversa de 4/3. E 4/3 é a razão inversa de 3/4. Funciona dos dois jeitos, Eu posso dizer que 4/3 é a inversa de 3/4 e 3/4 é a inversa de 4/3, tanto faz, beleza? Então, vamos ver alguns outros exemplos só para a gente ter essa parte de fração inversa bem clara na nossa cabeça. Então, letra A aqui, a razão inversa de 5/6 é 6/5 e a razão inversa de 6/5 é 5/6. Então, percebam, o inverso vai ser só a troca aqui, ó. Numerador vai para o denominador e o denominador vem para o numerador da nossa fração, certo? Bem tranquilo, Letra B, a fração inversa de 1/7 é 7 sobre 1, ou eu poderia dizer somente 7, E a razão inversa de 7 sobre 1, ou também 7, vai ser 1 sobre 7, certo? Bem fácil essa parte de fração inversa, De razão inversa, tranquilo? Então, quando a gente for trabalhar com grandezas inversamente proporcionais, a gente não vai estar falando de números, Vamos estar tratando de grandezas. Então, olha só essa situação agora que envolve as grandezas velocidade e tempo. Então, aqui a gente tem duas grandezas diferentes. Uma delas é a velocidade e outra delas é o tempo, ok? Fernando tem um jogo de videogame que simula uma corrida de motos. Algumas vezes ele percorreu o mesmo trajeto com velocidades diferentes e ele anotou o tempo que ele levou a cada vez. Então, olha só, a gente tem um quadro aqui com a anotação dele, A velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos que ele leva para fazer ali o trajeto. Então, analisando o quadro, a gente tem coisas importantes. Quando a velocidade duplica, ou seja, quando vai de 30 para 60, você pode perceber que o tempo ele diminui metade, Então, eu dupliquei a velocidade e o tempo reduziu metade. Mesma coisa, se eu triplicar a velocidade, ou seja, do 30 para o 90, percebam que o tempo ele reduz 1/3, Ele se reduz a terça parte. Ou seja, eu estou trabalhando com coisas inversas aqui. Eu estou triplicando, aumentando, 3 vezes, e eu acabo que o meu tempo diminui 3 vezes, Ou seja, ele diminui a terça parte, certo? Por isso que a gente pode dizer que as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Então, assim,
Quando a gente vai trabalhar com grandezas, elas podem ser, por exemplo, aqui velocidade e tempo são inversamente proporcionais, mas eu posso considerar a velocidade com alguma outra grandeza em que elas sejam diretamente proporcionais. Então, assim, não é que sempre a velocidade vai ser inversamente proporcional. Não. Depende de com quem ela está sendo analisada. Então, a velocidade com o tempo, né? Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Eu tenho que sempre fazer essa análise aos pares. E, de novo, vai ser uma análise que vocês vão ter que fazer, imaginando situações. No caso aqui, a gente tinha números que comprovam essa situação, né? De que elas são inversas. Mas vocês podem pensar isso sozinhos. Se eu fizer um trajeto e eu fizer ele com uma velocidade, sei lá, uma velocidade de 60 km por hora, eu vou fazer em tanto tempo. Se eu fizer com uma velocidade mais lenta, se eu diminuir a minha velocidade, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Eu vou levar mais tempo, né? Se eu fizer o mesmo trajeto, mas andando mais devagar, eu vou levar mais tempo para finalizar ele. Então, percebam, quando eu aumento a velocidade, o meu tempo diminui. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu diminuo a minha velocidade, o meu tempo aumenta. Então, elas são inversas, porque ao tempo que uma aumenta, a outra diminui. Percebam que elas vão em direções opostas, ou seja, são inversamente proporcionais. Ok? Veja ainda, então, que duas a duas, as razões entre os números que indicam a velocidade são iguais ao inverso das razões que indicam o tempo. Então, aqui, a prof vai até colocar aqui no quadro esses números aqui que a gente tem. Então, a gente tem a velocidade em quilômetros, eu tenho 30, 60, 90 e 120, certo? Agora, o tempo eu tenho em minutos. E aí eu tenho 12, 6, 4 e 3, certo? Se eu fizer uma análise para a par, ó, 30 sobre 60 e 6 sobre 12, por que é 6 sobre 12? Porque tem que ser o inverso da razão que eu tinha. A razão que eu tinha era para ser 12 sobre 6, né? Mas nós estamos trabalhando com inversamente proporcionais. Então, eu vou trabalhar com essa fração aqui invertida, por isso que fica 6 sobre 12. Mesma coisa, 30 sobre 90 e eu vou trabalhar daí com 4 sobre 12, ó. 30 sobre 120, eu vou trabalhar com 3 sobre 12. Isso vai fazer com que elas sejam iguais, né? 60 sobre 90, 4 sobre 6, ó, sempre invertendo. 60 sobre 120, 3 sobre 6. E 90 sobre 120, 3 sobre 4. Então, percebam, sempre que eu pegar, por elas serem inversamente proporcionais, sempre que eu pegar essas razões duas a duas, eu vou ter essa relação aqui, essa proporção, né? É uma proporção, só que é uma proporção inversa, porque eu tenho que inverter a minha fração. Bem tranquilo, né, gente? Então, em resumo, a gente pode dizer que duas grandezas, elas são inversamente proporcionais quando a razão entre dois valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Então, olha só, quando a razão entre os dois valores da primeira, aqui, né, a primeira é a velocidade, é igual à razão inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Então, foi o que a gente viu no slide anterior, certo? A razão desse é igual ao inverso da razão deste daqui. Tranquilo? Então, note também que a multiplicação dos valores da primeira coluna do quadro pelos valores correspondentes da segunda é igual. Ou seja, se eu fizer 30 vezes 12, vai dar o mesmo valor que 60 vezes 6, e o mesmo valor que 90 vezes 4 e o mesmo valor que 120 vezes 3. Esse valor é 360. Todas essas multiplicações diretas aqui são iguais, porque eles são inversamente proporcionais. Então, a gente pode dizer que os números da sequência 30, 60, 90 e 120, eles são inversamente proporcionais à sequência 12, 6, 4 e 3. Certo? A gente vai ver agora dois exemplos onde a gente pode aplicar melhor esse conhecimento, certo? Então, primeiro exemplo, olha só. 5 máquinas iguais realizam um trabalho em 36 dias.
De acordo com essas informações, a gente consegue tirar algumas conclusões, né? O dobro do número de máquinas realiza o mesmo trabalho na metade do tempo, isso é, 18 dias. Como que eu posso chegar a essa conclusão? A gente vai ter que pensar, olha só. Eu tenho 5 máquinas iguais, fazendo um trabalho em 36 horas. Então, vamos pensar. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou fazer o mesmo trabalho em mais horas ou menos horas? Com mais máquinas, eu faço o mesmo trabalho em menos horas. Então, percebam, mais máquinas em menos horas. Então, um está aumentando e o outro está diminuindo. Por isso que eles são inversamente proporcionais. E aí eu consigo chegar a essa conclusão de que se eu tiver o dobro de máquinas, eu vou ter o trabalho reduzido na metade, certo? Mesma coisa, se eu tiver o triplo de máquinas, eu vou ter o mesmo trabalho, só que agora na terça parte do tempo, certo? Então, a gente conclui que essas duas grandezas aqui, quantidade de máquina e tempo, são inversamente proporcionais, né? Você tem que cuidar para saber, né? Lembrem de novo, eu falei, não é uma grandeza sozinha que vai ser inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Ela sempre vai ser analisada em pares. Então, aqui nós temos outra grandeza. Aqui a grandeza nossa é quantidade de máquinas, né? Quantidade de máquinas e tempo vão ser inversamente proporcionais, ok? Aconteceu de, no primeiro exemplo lá, também ser tempo, né? Mas não significa que sempre que tiver tempo vai ser inversamente proporcional, tá? Se eu falar, por exemplo, tempo e quantidade de peças produzidas, quanto mais peças eu fizer, mais tempo eu vou levar, ou seja, diretamente proporcional. Então, tudo vai depender de quais são as grandezas que você está analisando, tá? Não elas sozinhas, mas elas duas juntas, ok? Segundo exemplo, vamos determinar x e y de modo que a sequência de números 4x e 8 seja inversamente proporcional à sequência de números 20, 16 e y. Então, vamos fazer aqui no quadro, né? Escrever essas duas sequências. Eu tenho 4x e 8 e eu tenho 20, 16 e y, certo? Lembrando que ela falou aqui no exercício que quer que elas sejam inversamente proporcionais, correto? O que a gente acabou de ver? Que quando as duas forem inversamente proporcionais, eu tenho que a multiplicação direta entre uma relação uma sequência e a outra vai ter que ser igual para todas, né? Então, para que as duas sequências sejam inversamente proporcionais, os produtos dos números correspondentes devem ser iguais, ou seja, 4 vezes 20 tem que ser igual a x vezes 16, que tem que ser igual a 8 vezes y. O prof vai escrever isso aqui no quadro para a gente poder resolver, então. 4 vezes 20 tem que ser igual a 16 vezes y, que tem que ser igual a, 16 vezes x e 8 vezes y. Me empolguei aqui. Certo? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou separar de 2 em 2. Vou resolver esses dois juntos aqui para eu poder encontrar o valor de x, né? Então, x vezes 16 é igual a 4 vezes 20. Eu tenho, então, que 16x é igual a 80. X vai ser igual a 80 divididos por 16. E aí, eu vou ter x igual a 5, certo? Então, aqui eu descobri que esse x vale 5, correto? Agora, para descobrir o y, eu tinha duas opções. Ou eu podia fazer esse 4 vezes 20 igual a 8 vezes y, ou eu poderia fazer 16 vezes 5 igual a 8 vezes y. O resultado teria que ser o mesmo, né? Então, tanto faz. Eu escolhi fazer 4 vezes 20 porque eu já tinha esse valor, né? 8 vezes y igual a 4 vezes 20, eu fico com 8y igual a 80. Então, eu fico com y igual a 80 divididos por 8, o que me resulta em y igual a 10, certo? Então, descobri o outro valor aqui, y é igual a 10. Percebam que eu tenho 4 vezes 20, que resulta em 80, 16 vezes 5 resulta em 80 e 8 vezes 10 resulta em 80. Todos eles têm que dar o mesmo valor, ok? Então, para que as duas sequências sejam inversamente proporcionais, a gente precisa ter x igual a 5, né? E o y igual a 10. Bem tranquilo de fazer essas continhas, né, gente?
A parte mais difícil aqui é a análise, né? Você imaginar as situações e entender o que aconteceria caso cada uma delas, né, aumentasse ou diminuísse aí o número, certo? Então aqui a gente está trabalhando bastante com a análise de vocês, vai bastante de interpretação, certo? Então é mais do que só a continha, é mais interpretação dos acontecimentos. Lembrando que isso é a aplicação na vida real, né? Então você tem que imaginar isso acontecendo de verdade. Claro que sem muitos fatores para alterar, né, as informações, mas se você imaginar isso acontecendo de verdade, é isso que você precisa fazer para você saber qual é o tipo de grandeza que você está trabalhando, certo? Eu espero que tenha ficado claro aqui as grandezas inversamente proporcionais, né? Se vocês não lembram das diretamente proporcionais, foi a nossa aula de número 60, né? A aula anterior a essa. Eu recomendo que vocês assistam novamente caso tenham alguma dúvida. Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm propostos e de assistir todas as aulas que vocês têm disponível e revisar o conteúdo também que vocês têm, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.